Será que todo mel cristaliza? E se ele cristaliza, por que isso acontece? Muitos apicultores têm dificuldade na venda do seu mel porque ele não sabe explicar por que o produto dele cristaliza depois de algum tempo. Então, para te ajudar nessa questão, eu trouxe uma aula completa sobre o processo de química do mel. Então, primeiro eu vou te dar uma explicação em nível de pós-graduação, todo o processo bioquímico e uma linguagem didática para você entender. E uma segunda explicação para você passar para o seu consumidor, o seu cliente, que vai comprar o mel de você, que é uma explicação também bioquímica, só que mais resumida, mais simples. Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou Pedro Santos e hoje você vai ter uma aula completa de bioquímica do mel para você ter esse conhecimento e poder passar isso para outras pessoas. Se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe isso com outros apicultores, porque isso é muito importante para a gente quebrar esse mito de que o mel açucarado, o mel cristalizado, não é verdadeiro. O primeiro passo é você saber o que é o mel. Biologicamente, o mel é aquela substância que a abelha vai lá na flor, coleta o néctar, traz para a colmeia e transforma ele em mel. Beleza. Só que o foco aqui hoje é a visão bioquímica do mel e não a biológica. Bioquimicamente, o mel é uma substância supersaturada de açúcares. Isso quer dizer que em pouco espaço tem muito açúcar ali. Para vocês terem ideia de toda a parte sólida que tem no mel, de 95 a 99,9% são açúcares. Existem mais de 20 tipos de açúcares no mel. Sabe aquelas famílias antigamente que o pessoal colocava o nome dos filhos tudo parecido? Os açúcares do mel seguem a mesma lógica. Então nós temos isomaltose, maltose, maltulose, erlose, glicose, frutose, turanose, erlose, cogibiose. Temos mais de 20 tipos de açúcares diferentes. E nem eu sei todos eles de cabeça, nem tem por que saber, e muito menos vocês que vão apenas comercializar o produto de vocês. Então você tem que saber que existem mais de 20 tipos de açúcares aqui dentro. Esse é o mel aqui que eu mesmo colhi, então eu tenho certeza que é puro. Não teve adição de nenhum açúcar, nenhuma substância aqui que pudesse transformar esse produto em algo que não seja mel. Ele já está bastante cristalizado. Nesse recipiente aqui com mel, nós temos mais de 20 tipos de açúcares aqui dentro. Por isso que eu falei para vocês, o mel é uma substância super saturada de açúcares. Tem muito açúcar aqui em um pouco espaço. Mas, como eu falei para vocês, nós temos mais de 20 açúcares aqui dentro. E tem dois que você vai ter que saber o nome. Que o primeiro é a glicose e o segundo é a frutose. A frutose tem esse nome porque é o açúcar mais presente nas frutas. Então recebeu o nome de frutose. E por que esses dois são os mais importantes? Porque se você somar a quantidade de glicose e de frutose que tem no mel, vai dar aproximadamente 70% dos açúcares. Então, grande parte dos açúcares é formado por frutose e glicose. Geralmente tem mais frutose do que glicose. Aproximadamente 38% de frutose e 32% de glicose. Acontece que a glicose e a frutose são açúcares extremamente parecidos, tanto que a composição química dos dois é a mesma. O que muda é a forma que eles arranjam as moléculas. Então a glicose tem uma aparência e a frutose tem uma aparência diferente da glicose, mas a composição química é a mesma. É como se fossem dois irmãos que não são gêmeos, né? Que você tem a mesma composição genética, o mesmo pai, a mesma mãe, só que a aparência física deles são diferentes. Então são duas pessoas com o mesmo DNA, porque o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, só que a aparência física é diferente. Então isso ocorre com a glicose e com a frutose. E essa diferença de arranjo das moléculas faz com que a frutose seja muito mais doce do que a glicose. Em contrapartida, a glicose tem uma resistência muito maior à cristalização. Então os méis que têm mais glicose, eles demoram mais para cristalizar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos glicose no mel, mais rápido vai ocorrer a cristalização. Ah, então você já sacou que eu estou falando que todo mel em algum momento da sua vida vai cristalizar. É verdade. Alguns mais rápidos, outros mais demorados. E o que é rápido ou demorado? Tem florada que se você demorar para colher, o mel cristaliza lá no próprio favo. Depois, para você conseguir extrair esse mel, é bem mais difícil. Já tem méis que demoram anos para cristalizar.
O mel de laranjeira, por exemplo, demora muito tempo para iniciar o processo de cristalização. Então, por isso que o pessoal fala que depende, a florada cristaliza mais rápido ou mais devagar. Isso é verdade. Em algum momento da sua vida, o mel vai cristalizar. Só que esse momento pode demorar 1 dia, 2 dias, ou pode demorar anos para acontecer. E por que a florada tem uma influência direta na cristalização do mel? Por que algumas são mais lentas e outras mais demoradas? Porque a florada vai influenciar no equilíbrio frutose e glicose. Então todo o mel vai ter ali cerca de 70% de frutose e glicose, né, os dois somados. Acontece que vai ter méis que vai ter mais glicose e outros mais frutose. Como eu falei para vocês, o mel que tem mais glicose, ele tem uma tendência a cristalizar mais devagar. O mel que tem mais frutose, ele tem uma tendência a cristalizar muito mais rápido. Então, como o mel varia de região para região, de florada para florada, esse equilíbrio entre esses dois açúcares vai variar de um mel para o outro. Por isso que nas mesmas condições, um mel vai cristalizar mais rápido e outro mais devagar. É devido ao equilíbrio entre frutose e glicose. Até agora não explicou por que o mel cristaliza? Só falou e não falou nada. Mas afinal de contas, por que o mel cristaliza? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o mel é uma solução super saturada de açúcares? Então tem muito açúcar no espaço reduzido? Acontece que as moléculas de glicose e frutose são amigas, mas não se dão tão bem assim. Então, porventura, pode acontecer um estranhamento ali, elas brigarem, e quando você briga com alguém, a tendência é você se afastar. Então a pessoa fica num canto, outra pessoa fica no outro, até esfriar. Com as moléculas de glicose e frutose acontece algo parecido. Então elas estão estressadas aqui, porque estão super saturadas, muita molécula em pouco espaço. Elas começam a se estranhar. E o que acontece? Cada uma vai buscar o seu canto. Quando a glicose e a frutose se separam, começa o processo de cristalização. Então vão formando cristais devido a essa separação. Então, na separação da glicose e da frutose, ocorre um processo chamado nucleação, que é um rearranjo das moléculas. E quando elas rearranjam, algumas começam a ficar em formatos de cristais. E outro processo é chamado de crescimento de cristais. Então, quando o mel começa a cristalizar, ele começa sempre pela parte de baixo, então vai formando os cristais aqui embaixo, porque o cristal mais pesado ele vai decantando. Quando começa a formar os primeiros cristais, fica mais fácil para a formação de novos cristais. Então, quando o mel começa a cristalizar, rapidamente ele vai cristalizando. Então o processo acelera depois que ele inicia. A hora que você percebeu que o mel começou a cristalizar, você pisca o olho rapidamente e já está cristalizado boa parte do mel. Então até ele começar um pouquinho mais demorado, mas depois que começa rapidinho, ele cristaliza quase todo o mel, dependendo da florada aí. Então nós temos dois fatores que atuam no processo de cristalização. O primeiro é a taxa de glicose e frutose que tem em cada mel. O segundo fator, que é tão ou mais importante do que o primeiro, é a temperatura. Isso porque, como eu falei para vocês, embora não seja possível ver a olho nu, as moléculas aqui estão em constante atividade, em constante movimento. Acontece que se a temperatura for baixando, vai diminuindo a atividade das moléculas, vão ficando mais lentas, cada vez mais lentas. Quando elas ficam mais lentas, facilita o processo de separação da glicose e da frutose. Então o mel em baixas temperaturas cristaliza muito mais rápido. É comum o pessoal armazenar o mel na geladeira para evitar a formiga na tampa, que entrando no mel. Acontece que se o mel ficar na geladeira, rapidamente ele vai cristalizar, porque a temperatura baixa facilita a separação da glicose e da frutose. Da mesma forma que se o mel cristalizou e você fornecer temperatura para esse mel, as moléculas de glicose e frutose vão voltar a ficar agitadas, vão se mexer com mais velocidade e no que elas se mexem vão se misturando novamente. Se a glicose e a frutose se misturarem, o mel deixa de ficar cristalizado e volta a ficar viscoso novamente. Por isso que quando o mel cristaliza, se você quiser fazer ele voltar à sua aparência viscosa, você vai aquecer esse mel em banho-maria numa determinada temperatura. Você vai estar agitando as moléculas. É igual quando você ferve o leite. Então você começa a aquecer o leite e ele começa a ficar mais agitado. O mel é a mesma coisa. Você começa a aquecer o mel, ele fica mais agitado. No que ele fica mais agitado, mistura a glicose com frutose novamente, descristalizou o mel.
Se ele ficar em baixa temperatura ou ficar muito tempo parado, a glicose e a frutose vão se separar e o mel cristaliza. O processo é mais simples do que você imaginava. Em questão nutricional, não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma, entre o mel cristalizado e o mel viscoso. Então, quem está consumindo mel cristalizado não está consumindo um produto inferior de forma alguma. É a mesma qualidade nutricional, são os mesmos benefícios que a pessoa está consumindo. O consumo do mel cristalizado ou não é puramente gosto pessoal. Tem pessoas que preferem o mel cristalizado porque fica mais fácil você passar no pão, passar na bolacha, mas tem pessoas que não compram o mel cristalizado devido à crença que o mel que está cristalizado, está açucarado, ele não é puro, o que não é verdade. Todo mel, em algum momento da sua vida, ele vai cristalizar. Alguns mais rápidos, outros mais lentamente. Então, tudo isso que eu falei até agora foi um processo um pouco mais aprofundado de conhecimento sobre a cristalização, sobre a bioquímica do mel. Você não vai repetir tudo isso para o seu cliente, que ele não está a fim de saber isso. Ele quer saber de uma linguagem mais simples. Então, se ele questionar a pureza do seu mel, porque ele está açucarado, está cristalizado, fala que não é mel verdadeiro, você explica para ele, ó, o mel, ele tem dois componentes principais, que é a glicose e a frutose. É normal, com o tempo, esses dois componentes se separarem. No que eles se separam, formam os cristais que dão essa aparência do mel cristalizado. Mas se você aquecer de novo em banho-maria, eles vão se misturar novamente e o mel volta a ficar na sua forma viscosa. Pronto, está resolvido aí 60% dos seus problemas. Porque você soube explicar de uma forma didática por que o mel está daquela maneira. Acontece que mesmo com a sua explicação, algumas pessoas não vão comprar o mel cristalizado, porque isso já vem de uma crença ali da família, de gerações passadas, falando que o mel que está açucarado não é mel puro. Infelizmente, as pessoas não vão consumir o seu mel e não tem muito o que fazer. O que nós temos que fazer é passar conhecimento para as futuras gerações, para que esse mesmo tipo de erro não continue se repetindo. Então, você tem a missão de educar as pessoas daqui para frente. As que estão daqui para trás, a gente vai tentar também, mas é um pouco mais complicado. Então, é importante a gente pensar nas gerações que estão por vir, para a gente tirar essa crença limitante daí. E como eu quero que a apicultura e a meliponicultura cresçam cada vez mais no Brasil, eu, Pedro, peço para vocês que compartilhem esse conteúdo com mais pessoas no grupo da família, grupo do WhatsApp, para que esse conhecimento sobre o mel tão importante chegue a várias pessoas, tanto para quem é produtor, quanto para quem é consumidor, para a gente aos pouquinhos ir quebrando esse mito que o mel açucarado é um mel que não é verdadeiro. Então compartilhe esse vídeo aí no máximo de grupos que você puder, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a apicultura a crescer, que todos nós vamos sair ganhando. Cada vez com produtos de mais qualidade. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima, tchau, tchau!